Então vamos lá para a palavra. Abra comigo aí, 1 Coríntios. Quem ama a palavra de Deus aí? Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 9. Primeira Coríntios, capítulo 9. Hoje a minha esposa não pôde vir, a Heloísa está com a garganta inflamada, esteja orando por ela. Mas em nome de Jesus o Senhor já está tocando, amém? O Senhor é o Deus da cura. 1 Coríntios 9, a partir do versículo 24 até o 27. Diz o seguinte: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Você pode repetir comigo? Nós fazemos para receber uma coroa que dura para sempre. Mais uma vez com fé. Nós fazemos para receber uma coroa que dura para sempre. Amém? O tema hoje é falando dele até sermos amigos íntimos. Essa frase é uma frase do Billy Graham. E quando eu vi essa frase, o Senhor ministrou no meu coração e esse texto me chamou a atenção. Há um desafio na caminhada cristã de constância. O grande desafio que eu e você enfrentamos não é começar. A maioria das pessoas, elas começam em fé, e a palavra do Senhor diz em João, Jesus mesmo diz, que Ele é a porta das ovelhas. Quem aqui já passou por essa porta que é Jesus, amém? Levante suas mãos assim, ó, amém. Jesus diz, eu sou a porta. Ou seja, o início da caminhada cristã, você precisa passar por Jesus. Sem Jesus não existe caminhada cristã, porque não há outro nome que deve ser adorado, a não ser o nome dele. Mas a palavra diz que não se finaliza apenas passando pela porta. Eu e você temos um progresso de fé, eu e você temos uma caminhada, eu e você temos um objetivo, e a nossa caminhada não é breve. A partir do momento que nós passamos pela porta, até a volta de Cristo, ou até que Ele nos chame, nós temos uma caminhada chamada de caminhada cristã. E querido, nesse percurso, muitas coisas acontecem. E infelizmente, muitos iniciam bem a caminhada, mas no meio da caminhada naufragam na fé. Paulo ele escreve a Timóteo, pastor Brunão, dando um conselho para aquele que era seu pupilo, aquele que era a qual ele instruía no ministério. Ele diz a ele, ei, por desprezar a boa consciência e a fé, muitos naufragaram na fé. Querido, isso é muito sério. Sabe o que significa naufragar na fé? É uma pessoa, ele pega uma alegoria ali de um barco que está ali e eles estão remando. Isso está acontecendo comigo e com você. Mas no meio daquele mar algo acontece, que aquele navio, aquele barco afunda e aquela pessoa naufragou. Mas ele está aplicando isso na fé que nós temos. Infelizmente muitos começam ousados, muitos começam dando glória a Deus, mas no meio da caminhada o barco afunda e eles naufragam na fé. Você pode levantar suas mãos e declarar comigo: Jesus, tenha misericórdia de mim, que eu nunca venha naufragar na fé, que a minha fé seja fortalecida em Ti. Senhor, se nessa noite eu entrei nesse ambiente e eu estou me sentindo fraco, que o Senhor renove as minhas forças, para que eu não perca o objetivo, que é olhar para o autor e consumador da minha fé. Quem crê nessa palavra liberada nessa noite? E querido, é muito interessante, pegando esse paralelo, que Paulo agora, ele usa outra alegoria, outra metáfora. Eu acabei de citar sobre um barco, sobre as águas, mas nesse texto que eu li, Paulo ele está em um assunto muito importante. E lembrando que a Bíblia, ela não foi dividida em capítulos no original,
Foi depois, os copistas, que dividiram em capítulo. Então, muitas vezes a gente acha que mudou o capítulo, mudou o tema, mas não é. Muitas vezes o mesmo tema está em 3, 4 capítulos. Por isso que a gente não pode ler a Bíblia em versículos isolados. Quem está aqui comigo nessa noite? Você não pode pegar um texto fora de contexto e criar uma teologia, porque muitas vezes tem 3 capítulos atrás falando do mesmo assunto. E o capítulo 9 que eu acabei de ler, Paulo está tratando do mesmo assunto. Ele está tratando de um assunto onde as pessoas precisavam permanecer, que eles haviam ali, sendo induzidos pelos judeus a voltar a práticas como sacrifícios. E Paulo ele vai falar sobre a liberdade cristã, mas também sobre o amor às pessoas. E ele finaliza toda essa ideia falando sobre uma corrida. Você pode repetir comigo? Paulo, ele finaliza dando exemplo de uma corrida. Cadê os champions aí? O Marcos está ali, a Gisele, Olha que interessante, Paulo, querido, era observador. Todo cristão, ele precisa ser observador. Tem cristão que ele entra nos ambientes, ele não sabe o que está acontecendo de um lado para o outro. Tem pessoas que entram no culto e não prestam atenção em nada. Eu não estou falando para você observar a vida do outro, mas os ambientes precisam ser observados. Porque um detalhe, você pode pegar algo ali e ser um instrumento de Deus na vida de pessoas. Paulo ele chega em Atenas e por observação ele vê que tinha um Deus escrito Deus desconhecido. Com um detalhe, ele criou todo um sermão ali e vidas foram tocadas. Quem está aqui comigo que quer ser um observador para alcançar vidas? E é muito interessante que ele observa ali também os jogos de Corinto. Querido, Corinto era uma cidade referência em jogos, chamados jogos istmicos, que eram jogos onde tinha várias modalidades de boxe, de corrida, mas tinha também artes, tinha também retórica, porque os gregos eles gostavam muito de falar bem. Os gregos eles disputavam quem falava melhor entre eles. Então, em Corinto tinha ali vários jogos, mas um dos jogos que tinha, Marcos, era a corrida. E o apóstolo Paulo, observando aquela corrida, onde as pessoas preparavam fisicamente, mentalmente, porque a corrida ela não é vencida só com obstáculos do corpo, mas obstáculos na mente também. E Paulo, ele observando aquilo, ele traz essa realidade para a realidade que eu e você vivemos espiritualmente. Ele traz um entendimento aonde ele fala de competição, aonde ele fala de prêmio, que todos corriam para alcançar o prêmio, mas que o prêmio que nós estamos correndo atrás não é uma folha de louros que eles ganhavam naquela época. Queridas, as pessoas sacrificavam, elas exercitavam, elas dedicavam 10 meses no mínimo para que aquela corrida eles obtivessem êxito. Mas quando eles subiam ao pódio, eles recebiam uma coroa cheia de louros, que eram folhas. 2, 3 dias aquele louro murchava e se perdia aquela coroa. E Paulo observou aquilo e falou: ei, nós também estamos numa corrida. Você pode repetir comigo? Nós estamos em uma corrida. Talvez você não é do Champions, mas que você está numa corrida, você está. E Paulo olhou aquilo e falou: ei, nós estamos também em uma corrida, mas não é uma corrida natural, onde uma pessoa sobe ao pódio e recebe uma coroa. Não. Uma corrida onde vários homens e mulheres de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos estão correndo, não para disputar um com o outro, mas para disputar consigo mesmo. Uma coroa incorruptível, que o próprio Jesus diz em Apocalipse: guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Querida, a coisa mais preciosa que eu e você temos é a coroa diante de Jesus. E um dia Ele vai pedir, e não é uma coroa de obras que você fez, é a fidelidade que você tem a Ele, e guardar o seu coração até o fim. Querida, as obras elas vão passar, as boas obras são benéficas, nós precisamos fazer boas obras. Mas a coroa que Jesus está falando não é de obras, não é nada. É você guardar o seu coração e não naufragar na fé, e não ser um corredor que ficou no meio do caminho. Quem está recebendo essa palavra dessa noite? E o Espírito Santo está ministrando no meio do seu coração, porque Ele está falando aqui comigo: ei, querido, e aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Pastor, essa mensagem é para novo convertido? Não, querido, é para mim e para você que talvez tenha anos de fé, mas nós estamos ainda
com as pernas bambas. Nós começamos uma corrida e rapidamente, eu vou abandonar Jesus. Essa corrida é cansativa demais. Sabe por quê? Porque a gente está com foco no lugar errado. Muitas vezes nosso foco é no irmão. Ei, o Marcelo está correndo mais do que eu. Ei, fulano já chegou longe e eu estou aqui atrás. Querido, essa corrida não é de disputa. Olha para o alvo que é Jesus Cristo. Muitas vezes nós viemos à casa do Senhor por entretenimento. Pregação da palavra de Deus não é entretenimento. Eu não vim aqui entreter você. Todas as vezes que eu trago essa palavra, eu trago com seriedade. Sabe por quê? Porque essa palavra é viva e transformou a minha história. Nós não estamos aqui para brincar de ser crente. Nós não estamos aqui para brincar só porque a igreja é bonita e tem um telão de LED, porque o louvor é bonito. Se você está vindo a essa igreja só com esse objetivo, você está errado. Mas o Espírito Santo vai tocar em você e uma chave vai virar. Que isso, pastor? Que palavra dura, nem tinha escrito isso. Mas o Espírito Santo vai conduzindo, sabe por quê? Porque eu fui uma pessoa que ia à igreja, eu nem sei porquê, só para tocar. Jesus era o último lugar, querido. Se Jesus não foi o primeiro na minha vida, nós estamos vindo na igreja à toa. Você está perdendo o seu tempo. Mas se o foco é Jesus, eu tenho certeza que Ele está tocando no seu coração nessa noite. Quem está comigo e pode levantar as mãos e dar glória a esse Jesus maravilhoso aqui? Quem pode dizer que Ele é santo, santo, santo? Nós vivemos para Ele, nós corremos para Ele. A nossa corrida não é em vão, querido. Você não está correndo sem objetivo, com os olhos fitos em Jesus. Hebreus capítulo 12. Nós estamos rodeados por grande nuvem de testemunha. Mas cuidado com aquilo que te faz tropeçar e com o pecado que te rodeia. O autor dos Hebreus não fala só do pecado, Brunão. Ele fala também daquilo que nos faz tropeçar, Charles. Tem coisa que faz eu e você tropeçar, mas não é pecado. Pastor, assistir um jogo é pecado? Claro que não. Mas se o seu coração está mais no jogo que em Jesus, quem está aqui comigo nessa noite? Tem coisas que não são pecado, Michael. Mas se Jesus perdeu, nós perdemos o foco nele, aquilo está distraindo a gente. E é muito interessante, você pode ler Hebreus capítulo 12, eu não vou ler aqui por causa do tempo. Hebreus capítulo 12 também vai falar de corrida, a mesma coisa. Ele vai falar, sobre testemunhas que estão nos rodeando. E ele fala, ei, cuidado com aquilo que te faz tropeçar, mas cuidado com o pecado que te rodeia. Correndo a corrida que lhe foi proposta, com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Pastor, por que a Bíblia fala tanto de corrida, de vencedor? Quando você abre Apocalipse, Jesus escrevendo às 7 igrejas, ele diz o quê? Ao vencedor, eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci, sentei com meu Pai em meu trono. Jesus ele continua dizendo, ao vencedor eu darei um maná escondido e também uma pedra branca com um novo nome que você terá. Jesus também disse, ao vencedor comerá da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem vai comer dessa árvore da vida aí? Aleluia. Aí Jesus vai falando, depois de ele tratar com as igrejas, depois de ele falar sobre ele aconselhar, depois de ele confrontar, ele vai falando, mas ao vencedor. Você pode repetir comigo, ao vencedor. Querido, é só o vencedor que vai alcançar. Mas eu acabei de falar, não é vencedor de disputa, é vencedor consigo mesmo, porque nós estamos em guerra todos os dias. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é que a batalha mais difícil que eu e você estamos enfrentando não está ao nosso redor, mas está dentro de nós. Querido, o maior empecilho não é o diabo. Tem gente que fala no diabo o tempo todo, sabe o nome de capeta, sabe o nome de Exum, Exu Mirim, Exu Caveira, sabe o nome de tudo. Mas os nomes de Jesus não sabe, Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Querido, eu não tenho nada contra, talvez você é de batalha espiritual e você tem que saber, pode saber o nome dos demônios, não tem problema nenhum. Mas muitas pessoas estão expulsando o demônio, mas não está vencendo o problema interior, que é a carnalidade, que nós lutamos contra ela todos os dias. O maior problema não está no nosso redor, não é essa pessoa que está do seu lado, não é seu cônjuge o maior problema, não é seu vizinho o maior problema somos nós mesmos, que ainda temos uma velha natureza gritando dentro de nós, e nós lutamos contra ela todos os dias da nossa vida. O apóstolo Paulo ele diz, abra aí no versículo 27, no mesmo texto, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, olha que forte, vamos ler junto aqui, ó.
Contudo, e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo. Nossa, querido, isso aqui é muito forte. Paulo está falando, ei, eu estou nessa corrida que eu estou explicando para vocês, mas para eu vencer essa corrida, eu esmurro o meu próprio corpo. E não entenda como literal, porque Paulo não era masoquista, que gostava de sentir dor. Lutero, a história diz que Lutero se flagelava para pedir perdão a Deus. Querido, você não precisa se martirizar, você não precisa se flagelar. É pelo sangue de Jesus que purifica nossos pecados. Mas Lutero no início ele não entendeu, ele começava a se machucar, achando que se machucando ele tinha o perdão de Deus. Mas aqui Paulo pega uma alegoria, mas não é literal. Ele não está batendo no próprio corpo, mas ele está batendo na carnalidade que lutava dentro dele. Sabe o que ele está falando? Ei, eu esmurro a minha carnalidade, porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo. E Paulo tinha uma guerra dentro dele. Mas pastor, o maior bandeirante do Novo Testamento, o maior pregador do Novo Testamento, tinha uma guerra? Tinha, querido, e eu e você temos essa guerra. Teve um dia que uma pessoa falou comigo, Josi: ah, mas eu aceitei Jesus, eu batizei, o velho homem morreu. Eu falei: você que acha que ele morreu. Tem até aquela frase, né, que eu achei que ele morreria nas águas do batismo, mas ele sabia nadar e ele voltou. Querido, sabe quando que o velho homem vai morrer? Quando eu e você tivermos o corpo glorificado na glória. A palavra do Senhor diz que o Senhor vai trocar essa morada que é temporária por uma morada eterna. Aí sim você venceu o velho homem. Mas pastor, quer dizer que tem duas naturezas? É, querido, é uma guerra. Gálatas diz que o Espírito milita contra a carne. Nós estamos em guerra constante. E o apóstolo Paulo diz: eu esmurro meu corpo, para que depois que eu pregar a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Você pode repetir comigo? Misericórdia. Querido, isso é para colocar temor no meu e no seu coração, amém? Pastor, mas eu prego. Pastor, mas eu profetizo. Pastor, mas eu sou homem e mulher de Deus. Mas cuidado, querido, que na corrida de fé você não seja desqualificado. Não adianta nada eu falar bonito aqui, palavras bonitas, não adianta nada se minha vida não estiver diante da presença do Senhor. Eu quero ser amigo dele todos os dias da minha vida. Quem é amigo desse Jesus maravilhoso aqui? Quem ama esse Jesus maravilhoso? Eu quero falar dele todos os dias da minha vida, até eu ser muito íntimo dele. E querido, eu vou te falar a verdade, eu estou muito longe disso ainda, mas eu estou caminhando em fé, de glória em glória, para que um dia eu possa olhar no rosto dele e dizer: Jesus, eu te amei. Jesus, eu te amo. Jesus, eu fiz. Jesus, eu fiz. Mas não é o que eu agi, não. Mas dentro de mim, eu vivi para ti todos os dias da minha vida. Paulo, ele vai falar dessa guerra, Romanos capítulo 7, se você é rápido aí de endereço. Romanos capítulo 7, 14 ao 19. Há uma dúvida tão grande sobre esse texto. Alguns falam que esse texto está falando de um novo convertido. Pastor, isso aí é de novo convertido. Pastor, isso é de alguém que não converteu. Querido, quem está escrevendo esse texto? Quem é? Quem? Romanos capítulo 7, quem? Paulo. Paulo era novo convertido? De jeito nenhum. Paulo já era um veterano apóstolo. E olha o que ele diz: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo sou carnal. Que é isso, pastor? Quer dizer que Paulo está falando que ele era um pecador nato? Não, querido. Paulo já tinha sua vida em Jesus, mas ele está falando de uma carnalidade que luta dentro dele. Ele está falando dessa humanidade, que se você beliscar aí você vai sentir dor. Nós somos inclinados todos os dias a fazer o que é errado, querido. É mais fácil fazer o errado do que o certo. Para você fazer o que é certo a gente tem uma renúncia muito grande todos os dias. E Paulo continua dizendo: ei, a lei é espiritual, eu sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Agora, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço, pois não faço o bem que desejo, mas continuo
praticando o mal que não desejo. Querido, parece uma pessoa mundana, sim ou não? Mas é o apóstolo Paulo gritando para a alma dele: ei, eu sou um homem natural, mas o Espírito Santo que habita em mim me fortalece para vencer toda essa carnalidade. Querido, isso aqui não é desculpa para nós continuarmos com a nossa vida errada. Isso aqui não é desculpa para nós falarmos: pastor, a carne é fraca, é isso aí que está escrito mesmo, pastor. Não, querido, você está em guerra, mas quando você alimenta mais seu espírito, você vai vencer toda essa carnalidade, em nome de Jesus. Essa vontade que você tem de praticar aquilo que é contra a vontade de Deus, quando você se inclina à presença do Espírito Santo, Ele me fortalece e te fortalece todos os dias. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz também no versículo 24 de Romanos, capítulo 7, ele diz: miserável homem que sou. Olha que forte, querido. Você vai chegar na sua casa, você vai ler Romanos 7, Romanos 8. Romanos 7 é Paulo falando dessa guerra que tem dentro dele, de o bem que eu quero eu não faço. E Romanos 8 é uma vida no Espírito, onde ele fala: ei, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, eu estou em guerra, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nele, é Ele que me fortalece todos os dias. E ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo, com a mente, eu próprio sou servo da lei de Deus, mas na carne sou escravo da lei do pecado. Isso aqui é muito interessante. Teve uma certa vez que eu fui pesquisar, eu falei: gente, por que Paulo está falando quem me libertará desse corpo sujeito à morte? E alguns comentaristas bíblicos, eles falam que tinha uma cultura naquela época, de alguns povos, que uma das condenações que eles aplicavam era pegar um prisioneiro condenado à morte e amarrar um cadáver em decomposição no corpo daquela pessoa. Ou seja, aquele prisioneiro estava ali, mas eles amarravam um cadáver nele, e a decomposição que estava no cadáver passava para aquele homem vivo que estava sendo condenado. Querido, eu e você estamos lutando contra esse cadáver todos os dias, que está em decomposição. Mas o Espírito Santo está nos libertando nessa noite. Quem está aqui comigo e está entendendo essa mensagem que nós estamos em guerra? Tiago também, ele vai falar: pastor, porque você está lendo um monte de texto? Porque, querido, todas as respostas nós está onde? Na Bíblia. E eu vou até contar um testemunho aqui. Eu vim aqui na conferência e o Espírito Santo, ele me incomodou, ele ministrou muito ao meu coração. No início do meu ministério, querido, o Senhor sempre me direcionava: ei, traga a resposta sempre com a palavra. Bíblia, cita versículo, Bíblia. Mas infelizmente ao longo dos tempos a gente vai se acomodando e querendo trazer mensagens que é ou não é? Querido, todo pregador está em luta, sim, Brunão? Sim ou não é, Marcelo? Querido, é muito mais fácil eu chegar aqui: vocês são preciosos, as mulheres são as flores do jardim de Jesus, os homens são as árvores frondosas do jardim de Jesus. Vocês são especiais, louvado seja o nome do Senhor. Todo pregador está em guerra para não falar a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. E eu estava aqui, enquanto o Ricardinho, o pessoal pregava aqui, o Espírito Santo ministrava no meu coração: ei, volte para a minha palavra. Você vai pregar o que o texto está falando, você vai explicar o texto, você vai, sabe por quê? Você não precisa inventar moda. A minha palavra é viva e eficaz para transformar corações. Você não precisa da cambalhota, você não precisa de nada para entreter pessoas, que você não é palhaço, você não é alguém que... Não, você é pregador da palavra de Deus. Você vai ler o texto, vai explicar o texto, e quem faz é o Espírito Santo de Deus. E Ele está falando com pessoas aqui nessa noite: você não precisa de artifícios, você não precisa de nada, somente dessa palavra viva, poderosa, que transformou a minha vida. Leia ela, querido, na sua casa. Pastor, eu preciso de eloquência. Precisa não, querido. Quem já foi naqueles cultos onde as irmãzinhas não sabem nem ler? Quem já foi? Aquelas irmãzinhas: cadê o texto? Não estou conseguindo ler. Mas quando elas abriam a boca, poder do Espírito. Querido, não é sobre retórica, não é... Não, pastor, eu não tenho capacidade de pregar para pessoas. Não, querido, Deus vai te usar no seio da sua família para uma pessoa. Você vai abrir essa palavra e vai explicar ela. Querido, os maiores avivamentos aconteceram quando leu a Bíblia e explicou a Bíblia. Deus fez.
Atos capítulo 2. Pedro não estava rodando o manto. Pedro fez isso aqui, Brunão. Ei, Moisés fez isso, aconteceu isso na palavra, a lei foi isso, e o Espírito Santo veio e houve o mover. Pedro vai na casa de Cornélio. Cornélio com expectativa. Ei, nós queremos o Espírito Santo, Pedro. Pedro cheio de preconceitos. Sabe o que Pedro faz? Não começou a falar em línguas. Pedro começou a explicar a Bíblia. Ei, com Moisés aconteceu isso, o Espírito Santo veio e houve o mover. Querido, nós precisamos ser mais bíblicos. O Espírito Santo me incomodou. Ei, vai para a palavra, estuda mais a palavra. Isso foi um chacoalhar, porque no início do meu ministério eu lia vários livros, eu estudava, depois a gente vai acomodando. O Espírito Santo falou comigo: ei, vai meditar na minha palavra, vai estudar a minha palavra, porque a revelação da palavra é que vai curar pessoas. Quem está entendendo essa palavra nessa noite, dá um glória aí. Tiago diz o seguinte, Tiago capítulo 4 versículo 1: de onde vêm as guerras e a briga que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de... Mais um texto para explicar. O externo primeiro acontece no interno. Querido, antes de uma pessoa assassinar o outro, ele já matou ela dentro do coração. Antes de uma pessoa desviar dinheiro de um ente querido para benefício próprio, aquilo já corrompeu o coração daquela pessoa. O que Tiago diz? De onde vêm as guerras e a briga que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de nós. Não falo você, sabe por quê? Porque guerreia dentro da minha vida também. Querido, tudo que acontece no externo passou pelo nosso coração. Por isso que a palavra do Senhor diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Põe a mão no seu coração aí. Peça ao Espírito Santo para sondar ele nessa noite. Fale com ele: Espírito Santo, ei, vê se há em mim algum caminho mau. Espírito Santo, vê se há em mim algo que tem impedido a tua presença. E Espírito Santo, me perdoe se eu tenho dado mais ouvidos à inclinação da minha carne. Senhor, que toda paixão venha ser adormecida dentro de nós, para que nós venhamos ouvir somente a voz suave do Espírito Santo na nossa vida. Quem crê nessa palavra, amém? Tiago também diz, Tiago capítulo 1 versículo 13 ao 15: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio quê? O texto está aí? Coloca aí para mim, por favor. Tiago capítulo 1, do 13 ao 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer o quê? Deus tenta alguém, sim ou não? Não. Deus prova para sermos aprovados. Quem tenta é o diabo. Então ele diz, quando alguém dizer: eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Versículo 14: cada um, eu e você, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Qual que é o maior vilão que a gente tem? Os desejos que estão dentro da gente. Cada um é tentado pelos desejos que tentam aflorar todo dia dentro de nós, sendo por esse arrastado e seduzido. Ou seja, o desejo ele vem, querido, mas nós devemos travar uma guerra para que esse desejo, Mas se a gente der lugar, o que acontece? Próximo versículo: por esse seduzido, então esse desejo tendo sido concebido. Olha aqui, querido, o desejo é igual uma gravidez. Começa tudo pequeno, é um embriãozinho lá, e aquele desejo, é assim ou não é? Uma tentação, querido, o desejo ele começa lá no fundo. Não tem nada a ver. O pastor não está vendo, fulano não está vendo, minha família não está vendo. E começa aquele desejo lá, pequenininho, e ele vai crescendo, 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 e dá à luz, sendo concebido, dá à luz ao pecado. Aí a pessoa deixou o desejo virar pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Querido, o Espírito Santo está nos conduzindo nessa noite para nós começarmos a olhar mais para dentro de nós. Talvez a gente está colocando culpa na sociedade, colocando culpa na igreja.
sendo que a maior guerra está dentro de mim e de você. São desejos que a gente está alimentando e dando alimento todos os dias, e esse desejo está engravidando e dando à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, está gerando morte espiritual na minha vida e na sua vida. Querido, a pior morte não é a morte física. A morte física é apenas temporária. A pior morte que o homem e a mulher pode experimentar é a morte espiritual. Sabe o que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite? Tem pessoas tentando amarrar Satanás enquanto não consegue controlar a própria língua, o próprio olhar ou o próprio temperamento. Tudo é Satanás. Pastor, caiu uma panela lá em casa, o diabo está agindo. Pastor, estou vendo assombração, estou vendo vulto, e vê isso e vê aquilo, mas não consegue controlar nem a própria língua. É meu temperamento, pastor. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Eu machuco as pessoas mesmo, querido. O Espírito Santo é capaz de moldar até o seu temperamento e o meu. E a gente coloca tudo pro diabo. Ah, é o diabo. E eu não estou falando que o diabo é isento, porque ele é um perdedor, ele é um tentador sim. E ele vai tentar de bandeja, principalmente em inclinações e desejos que já existem dentro de nós. Satanás não força ninguém a nada. Teve um dia que eu conversei com uma pessoa e falou: pastor, foi o diabo que me forçou. Falei: forçou nada. A não ser que você está endemoniado então. O diabo não força ninguém a nada. Ele só faz isso aqui, ó. Já tem um desejo lá, Marcelão, ó. Tá lá. Nossa, eu podia fazer isso. Nossa, é só um site aqui, ninguém tá vendo. Ei, é só um dinheirinho aqui, ninguém tá observando. Ei, é só uma bebida aqui, ninguém vai me ver nesse lugar. E aquele desejo lá. Aí sabe o que Satanás faz? Um amigo liga: ê, fulano, quantos anos? Vem cá no barril aqui pra gente conversar. E você vai lá conversar. Do conversar, você já está tomando a cervejinha. É assim ou não é? Satanás, ele faz isso aqui, querido. O desejo já está aqui, mas ele põe uma bandeja. E infelizmente muitos vão lá e pegam a bandeja e abraçam aquela bandeja. Algo que nós aprendemos também: não adianta guerrear contra principados se nós não conseguimos controlar o nosso orgulho. Muitos de nós estamos igual aquele baiacu. Vocês já viram? Ninguém me repreende, eu sou dono da verdade. Conhecereis a minha verdade, e a minha verdade vos libertará. Foge dessas pessoas, querido. A palavra do Senhor diz que Jesus é manso e humilde de coração. Aqui não tem ninguém melhor do que outro aqui. Sabe o que o pastor Márcio falava nas mentorias com a gente? Ei, pastores, ele falava assim, aquele jeitinho dele, né? Pastores, na Lagoinha, a gente não olha de baixo para cima para as pessoas. Não, a gente não olha de... Como é que é? De cima para baixo para as pessoas. A gente olha de baixo para cima. Leia Romanos capítulo 12. Considerem o outro melhor que você. Querido, aqui nós não estamos em disputa. Aqui não é quem está pregando é melhor do que aquele que está lá na portaria. Quem está pregando aqui é apenas um ofício que a pessoa está cumprindo. Nós somos humilhados todos os dias diante da poderosa mão de Deus. Aqui não existe ego inflado, nós somos o melhor. Não é, não, querido. E se tem ego inflado aqui, o Espírito Santo vai pegar uma agulha aí e vai furar esse ego inflado. O seu ministério não é melhor, a sua palavra não é a melhor da igreja, o seu louvor não é o melhor, a sua voz não é a melhor, o seu instrumental não é o melhor, querido. O melhor é Ele, é para a glória dEle. Jesus está humilhando eu e você aqui nessa noite para mostrar que tudo é para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. E nós vamos vencer esse desejo que está dentro de nós. Teve um dia que eu falei com o pastor, citei o nome dele, ele falou assim: não, é pastor fulano. Eu falei assim: nunca mais nem falo com ele. Que isso? Eu chamo ele pelo nome. O pessoal me chama de Clecinho, de Clécio, né, Beici? Chonotilde, né? Chama do jeito que quiser, querido. É isso aqui, ó. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Quem deseja intimidade com Deus precisa identificar as inclinações do coração. Enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está falando comigo das minhas. E Ele está falando com vocês das suas inclinações. Talvez para alguns aqui é a bebida, para outros é a prostituição, para outros é o roubo, para outros é o ego, para outros é a mentira, para outros é a fofoca. Cada um tem uma inclinação, querido, e você vai lutar contra ela. A palavra do Senhor diz: vocês ainda não lutaram contra o pecado até derramar o próprio sangue.
Tem gente dando desculpa para Deus: eu não resisti, fui fraco. Aí o autor dos Hebreus dá um tapa no nosso rosto: vocês não resistiram até derramar o sangue. Ou seja, você tem que lutar até o sangue escorrer. É guerra, querido. Mas o principal é pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus nessa noite, para Ele sondar o meu e o seu coração. Há um nível de sondar que eu e você conseguimos, sim ou não? Quem que já errou e na hora... Querido, tem um nível de sondar que eu e você já percebemos. Porque muitas vezes também a gente joga tudo para Deus, né? Deus vai fazer na minha vida. Tem coisas que eu e você que temos que fazer. A palavra do Senhor diz: chegai a mim e eu chegarei a vós. Não adianta eu ficar na zona de conforto. Deus faz por mim, Deus age por mim, sendo que tem coisas que eu tenho que fazer. Mas algo que nós precisamos entender, que tem coisas que a gente observa e fala assim: nossa, eu preciso melhorar, cara. Eu estou sendo alguém arrogante demais. Ei, eu estou falando o que não é para falar. Ei, eu estou na roda dos escarnecedores. Ei, eu estou fazendo coisas contrárias. Dá para a gente perceber. Mas tem coisa que só o sondar do Espírito Santo, que vai lá no âmago do nosso ser, e Ele é capaz de trazer à tona aquilo ali e mostrar: ei, meu filho, larga isso aí, eu te amo tanto. Querida, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, Ele se entristece quando nós pecamos. O Espírito Santo está trazendo à tona, não para humilhar você, mas para que você saia daqui curado nessa noite, em nome de Jesus. E o salmista, ele diz no Salmo 139: Senhor, sonda e vê o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Parece que ele está terceirizando para Deus, né? Oh Deus, eu não estou... Vê o Senhor. Mas não é, querido, tem coisas que só Deus pode fazer. Eu estou aqui falando para a gente olhar para os desejos e vencer eles. Mas ninguém vence os desejos sem a ação do Espírito Santo de Deus. Por isso você tem que ser cheio do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser governado pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é se você fala em línguas. Tem gente aqui que não fala em línguas, sim ou não? Ok. Tem gente que fala, ok, são dons espirituais. Você pode buscar? Pode. A palavra, Paulo diz: busquem os dons espirituais de profetizar, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de cura, de milagre, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação. Paulo diz: ei, busque os dons, principalmente o de profetizar. Mas querido, se você não fala, tá ok. Você não é cheio do Espírito Santo porque você tem dons. Você é cheio do Espírito Santo porque você é governado por Ele. E não é você ter Ele, é Ele ter você. É muito diferente. Tem gente que acha que tem o Espírito Santo, né? Como se fosse uma propriedade. Eu tenho o Espírito Santo. Querido, uma pessoa cheia do Espírito Santo é o Espírito Santo que tem eu e você. E nós vivemos e navegamos nas águas do Espírito. Quem quer viver para o Espírito todos os dias da sua vida? A primeira batalha da intimidade com Deus não é contra o inferno, mas é contra a carnalidade que está dentro de nós. Querido, nós estamos sim em guerra contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade, sim. Mas Satanás, ele não vai fazer nada com você se não houver legalidade. Mas que ele vai tentar colocar bandeja, ele vai tentar. E se nós não atentarmos para os desejos, a gente cai. Quantos pregadores já caíram e nunca mais levantaram? Sim ou não? Muitos sim arrependem, mas tem pessoas, queridos, que caíram de tal maneira que nunca mais voltaram a experimentar da glória de Deus. Fala comigo assim: tenha misericórdia de nós, Senhor. E o segundo desafio que a gente tem para ser amigo de Jesus, conectando com essa competição que Paulo falou, está no versículo 24: vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Paulo está falando o quê? Segundo ponto, a competição é para cada dia eu ser um cristão melhor. Querido, não é sobre o outro. A corrida que nós estamos correndo, Marcos, é uma corrida para nós sermos cada dia cristãos melhores, mais parecidos com Jesus. A competição é contra você mesmo, contra você. Ei, eu quero ser hoje um cristão melhor do que eu fui ontem. E eu olho para a minha vida, querido, faço um check-up.
Como está a sua vida espiritual? Em ascensão ou em declínio? Pastor, no início da minha caminhada cristã era uma ascensão, meu Deus. Mas será que nós estabilizamos ou nós começamos a declínio, naufragar? Se nós estamos em declínio, o Espírito Santo está chacoalhando você aqui e falando com você: ei, está na hora de você continuar avançando. Porque de glória em glória nós estamos sendo aperfeiçoados e ficando mais parecido com Jesus a cada dia. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. De glória em glória você está ficando mais parecido com Ele, mais humilde. Você está amando mais as pessoas. Você está se quebrantando mais. Cada dia mais você está sendo tocado pelo Espírito Santo. Cada dia mais você está quebrando o seu ego. Cada dia mais nós estamos olhando para o alto. Cada dia mais nós estamos olhando para as moradas espirituais e deixando tudo aí, porque tudo vai passar. Nós estamos ficando parecidos com aquele que nós amamos. Paulo fala: ei, nós estamos em competição, mas a competição natural, um só ganha o prêmio. Everaldo, naquela época, nos jogos istmicos, um só, as pessoas treinavam meses, para no final, Charles, um só, chegava lá e colocava coroa de louros, e era aplaudido, e tudo mais. Mas Paulo fala: ei, corram de tal maneira. Você pode repetir comigo: corram de tal maneira, com a mesma intensidade, como se você fosse a um pódio. Assim como o atleta, ele se restringe de alimentação, de muita coisa, para ganhar uma coroa que desaparece. Paulo fala: corram de tal maneira, mas para alcançar o prêmio. E não é prêmio material, não é prêmio natural. O prêmio é ouvir de Jesus falar: vinde bendito, venha para as moradas eternas. Vem, filho amado, vem, filho amado. E não é o tanto que você fez para Deus: ah, pastor, mas eu produzi muito para Deus. Toma aqui, Jesus, eu produzi demais. Não, querida, se você guardou o coração até o fim, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é aquele que foi até a metade, Joseph. Não é aquele que cumpriu 3/4. Não. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus está falando comigo e com você. Não adianta ser crente, só uma parte da sua vida. Não. Eu sei que teve um início, mas como você continuou, não tem como olhar mais para trás. Agora é avançar, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Nós vamos adorar, até que Ele venha, nós vamos clamar com os olhos fitos dEle. Sabe, William, por que a gente está cansando? A gente está olhando para pastor, a gente está olhando para fulano e ciclano. Pastor, no dia que eu pregar na Lagoinha Bar, querido, você não precisa pregar aqui. Se fosse olhar minhas vontades 8 anos atrás, eu nunca pedi para pregar. O Espírito Santo usa quem Ele quer. Amanhã pode ser você. Você não precisa de plataforma, você não precisa. Você precisa dEle todos os dias. Meu Deus do céu, quem está sentindo o poder do Espírito aqui nessa noite? Querido, corram de tal maneira, ou seja, o esforço, temos que ter esforço. Tem gente terceirizando para Deus o esforço. O reino é tomado por força, querido. Se você não se esforçar, não vai acontecer nada. Nós precisamos esforçar todos os dias. É levantar e falar: Senhor, eu falhei, mas eu preciso de Ti. Corram de tal maneira, ou seja, não é só correr, mas tem que ter intensidade e dedicação. Você pode repetir comigo: eu preciso de dedicação. Querido, o atleta, se ele não for dedicado, ele não suporta. O jogador de futebol, não importa. Quem já observou que o atleta, ele tem uma vida restrita, sim ou não? Alimentar, de várias coisas. Ele treina todos os dias. Nós estamos na Copa do Mundo e a gente vê os jogadores ali, beleza, está em campo, mas por trás tem um treinamento intenso. Todos os dias eles malham, eles alimentam de forma equilibrada. Eles não podem, ultrapassar aquilo ali. Ou seja, há uma dedicação para chegar ali e ele entregar o melhor. E pega essa aqui comigo aqui, querido. Por que para Deus a gente faz de qualquer jeito? Eu vou lhe tocar mais um domingo, trim, pegar minha guitarrinha. É para a glória dele. Dedicação.
para nós conseguirmos, querido, alcançar a coroa, se nós não dedicarmos, nós vamos morrer no meio do caminho. Tem um monte de crente, querido, que está sendo arrastado. Eu falo crente, querido, mas ele está até errado. É cristão. Porque crente até o diabo é, sim ou não? Tiago diz o quê? Até os demônios creem e tremem. O diabo também sabe que Deus é Deus, que Jesus é Jesus. Eles creem, eles só não têm uma fé salvadora, mas eles sabem quem é Jesus. Um cristão, querido, um cristão. O Senhor está nos chamando nessa noite para sermos cristãos melhores a cada dia, amém? O reino de Deus não tem arquibancada para espectadores, nem pódio para vaidosos. Você não é só um espectador, só vem no culto, assisto, vou para casa, não. Deus está te chamando para uma missão nessa noite, para ser um corredor que não vai vencer sozinho, mas você vai arrastar toda a sua família para a glória. Eu vi o Jobson, né, Jobson? Ele postou esses dias, falei, meu Deus, que lindo, cara. Ele está lá, pegou a Bíblia, lá no ambiente de trabalho dele, e ele está lá, com ousadia. Ei, meus irmãos, nem sei o que ele estava falando, já esqueci. O que você estava pregando mesmo, Jobson? Como que era lá? Oi? Ele esqueceu. Se ele esqueceu, muito mais eu, né? Mas eu assistindo história que ele me trouxe uma memória de eu lá na Vale, que me dava uma oportunidade, eu lia a palavra, explicava a palavra e Deus fazia lá, e ele lá com intensidade, querido, é isso que o Senhor está te chamando. É uma corrida onde nós estamos correndo. Eu não consigo correr igual o Marcelão, mas é uma corrida que você não vai correr sozinho, você vai levar um monte de gente assim, ó. Ei, vamos, nós estamos na corrida, mas minha perna está doendo, vem cá, eu vou te carregar, vamos, mas nós vamos correr junto. Mas tem um desanimado, vem cá. Nós vamos juntos, a corrida é para que todos vençam. Não é só um que vai receber uma coroa de louros, mas são várias e várias pessoas. Porque Jesus veio buscar pessoas de todos os povos, línguas e nações. E se você está aqui, você é um desses que está nessa corrida aí, e vai arrastar muita gente com você. A comparação é a distração favorita do inimigo para quem deveria estar olhando para Cristo. Muitas vezes nós estamos distraídos demais, olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para um lado, sendo que é para a gente focar em Jesus. Enquanto você mede sua vida pela dos outros, deixa de medir sua vida pelo padrão de Jesus. Deus não vai perguntar porque você não foi Moisés, Paulo, João. Ele vai perguntar o que você fez com a vida que Ele entregou para você. O crescimento, querido, de outra pessoa não é uma ameaça, é uma prova de que Deus está agindo. Se você e eu estamos nos sentindo ameaçados, que Deus está usando outra pessoa, o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração nessa noite. Mas fulano, eu sou 10 anos da igreja, ele só tem 1 ano. O Espírito usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Querida, igreja do Senhor, não tem ameaça, não existe. Pastor Marcelo que pregou hoje, o Brunão que pregou, eu estou me sentindo ameaçado. Querido, se tem isso no coração, é oração nessa noite. Não tem ameaça. Sabe o que eu oro? Para que pessoas sejam muito mais usadas que eu. Eu oro todos os dias, Senhor, usa. Querido, eu fico tão feliz quando eu vejo alguém sendo usado. Eu citei o Jobson aqui. Eu fiquei mais feliz que foi ele do que fosse eu. Sabe por quê? Não tem ameaça não, querido. O reino é dele, se ele quiser me tirar, ele tira. Se ele quiser te tirar, ele tira. Mas o reino dele é eterno. Deus põe quem Ele quer, tira quem Ele quer, mas Ele continua no trono. É nós que colocamos pessoas em pedestais. Meu Deus, fala. O crescimento do outro não pode, querido, virar ameaça. A inveja transforma irmãos em concorrentes. Nem inveja não, pastor. É assim, né? Quando começa assim, querido, pode saber que está com inveja sim. Não é assim não, pastor, nem inveja. É porque ele está se achando demais, está querendo sentar na janela. Deixa sentar na janela, querido. Chegou agora, quer sentar na janela, pastor, deixa na janela, na porta, onde ele quiser. Querido, o que você tem diante de Deus, ninguém toma. O que Deus te entregou, ninguém toma. Deixa. Meu Deus do céu. O sucesso do reino não é visibilidade, mas fidelidade.
fidelidade. Ninguém pode conhecer seu nome, mas o grande eu sou sabe o seu nome. Ele sabe a sua história, Ele sabe o seu início, Ele sabe o seu progresso, Ele sabe o que você está passando hoje. Fidelidade, fidelidade. Você pode repetir comigo? Eu preciso ser fiel. Visibilidade não quer dizer fidelidade. Ninguém precisa lembrar meu nome daqui a alguns anos, querido, mas eu sei que Jesus nunca vai esquecer meu nome. Eu posso bater recordes financeiros, crescer ministerialmente, eu posso alcançar sucesso, querido, profissional, mas se eu não desenvolvi intimidade com Deus, eu fracassei. O Senhor está nos chamando para falar dele nessa noite, mas para que ele seja o nosso melhor amigo. Essa corrida é para você se tornar amigo de Jesus. Essa corrida é para você olhar para ele e falar assim: Jesus, eu te amo demais. E não é porque o Senhor está me dando bênçãos, é porque o Senhor é o Deus da minha vida. Querido, o último ponto, nós vamos finalizar agora. O último desafio que nós temos é não perder os olhos de Jesus. Aqueles corredores, Marcelo, corriam olhando para o troféu que eles iam ganhar. Como eu citei agora há pouco, a Copa do Mundo, os países que estão disputando querem o quê? O que eles querem? Só o Juscelmo sabe. O que os países querem, as seleções? Eles têm um objetivo. Eles não foram lá, vou aqui, a não ser aquelas seleções que já sabem que não vão ganhar. Mas as seleções que são ali top, elas já chegam com o objetivo: nós vamos ganhar essa Copa, nós vamos ganhar essa Copa, nós vamos ganhar essa Copa, nós vamos dedicar, nós vamos ganhar essa Copa. Mas e eu e você, cheios do Espírito Santo? O que nós vamos declarar todos os dias? Eu vou ver Jesus, eu vou ver Jesus, eu vou ver Jesus. Eu estou olhando para Ele. Eu estou cansado, mas eu estou olhando para Ele. Eu estou desanimado, mas eu estou olhando para Ele. Eu estou doente, mas eu estou olhando para Ele. Eu estou me sentindo tão pequeno, mas eu estou olhando para Ele, com os olhos nele, porque dele, por Ele e para Ele. 1 Coríntios 9:26, sendo assim eu não corro como corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Paulo está falando o quê? Ei, nessa corrida que eu estou aqui, eu não estou em vão. Eu não estou aqui à toa. Querido, você acha que eu vou gastar minhas energias à toa? Ele fala o quê? Eu não estou esmurrando o ar, lutando contra ninguém. Ei, eu não estou correndo sem objetivo. Toda a restrição que eles tinham, todo o treinamento rigoroso, todo o teste, tinha um alvo, um objetivo, que era aquela coroa. E eu e você estamos aqui nessa noite, renunciando à nossa carne, renunciando à nossa vida, para um dia receber um abraço de Jesus Cristo, o Deus da nossa salvação. Quem vai receber um abraço bem apertado de Jesus? Fique de pé nessa noite, nós vamos louvar. Talvez você entrou aqui: pastor, eu só vim nesse culto. Quem foi tocado pelo Espírito aqui nessa noite? Eu tenho que levantar as duas mãos. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele está tratando comigo nessa noite. Tem muitas pessoas pensando que aceitei Jesus, está tudo garantido. Tem uma corrida grande. Mas se você continuar com os olhos nele, nada vai roubar a sua coroa. Nada vai roubar a sua coroa. Billy Graham, ele disse, falando dele, até sermos amigos íntimos, que não sejamos, querido, uma geração que só fala de Jesus, que sejamos uma geração que caminha com Jesus, uma geração que vence as guerras internas, uma geração que corre sua própria corrida, uma geração que mantém os olhos fixos no alvo. Porque no final, querido, da caminhada, o maior prêmio não é aquilo que fizemos para Ele, é ouvir dele: muito bem, servo bom e fiel. No final é isso, querido, é você ser amigo dele. Ele é seu amigo. Talvez você entrou aqui se sentindo desamparado, se sentindo: pastor, eu não tenho mais jeito, a minha vida não tem solução. Jesus está falando com você: eu estou aqui, meu filho e minha filha.
A corrida é árdua, mas eu estou aqui no final do pódio. Quem está aqui não é um prêmio, sou eu. Aleluia! No final, querido, você está lá correndo. Talvez no final da corrida você já está assim, ó. Ai, Jesus, meus olhos estão em Ti. Talvez você já está arrastando, mas no final da corrida você vai levantar sua cabeça e vai. E Ele vai estar lá. Ele é o amado. Eu não sei você, mas eu estou correndo para o encontro a Ele. Eu vou ao Teu encontro, Jesus. Eu vou correndo ao Teu encontro, Jesus. Nós vamos louvar o Senhor, queridos. Eu não sei você, mas eu preciso dEle. Talvez você entrou aqui, essa mensagem, pastor, é para mim. Eu preciso de força para continuar a caminhada. Você vai vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Pastor, mas que vergonha. Não é vergonha não, querido. Vergonha é nós naufragarmos na nossa fé. O Senhor está chamando para capacitar pessoas nessa noite, para essa caminhada, para que você possa vencer. Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor. Se você quiser vir, você pode vir. Nós vamos orar por você e eu tenho certeza que você vai sair daqui renovado. Talvez você está cansado, desanimado, mas o Senhor vai derramar graça sobre esse altar nessa noite. Amém? Quem está aqui comigo? Nós vamos adorar. Se você quiser vir, pode vir, em nome de Jesus. Não importa quanto tempo você tem de igreja, querido. Se você é líder, se você não é, não importa. Ah, pastor, essa caminhada é para novo convertido. Eu sou líder. Queridos, os líderes são os primeiros. Eu sou o primeiro que estou nessa corrida e estou em luta. Você vai vir aqui à frente, nós vamos orar e impor as mãos sobre você.